Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o João Giacomassi. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para lançarmos uma nova versão dos produtos TOTVS Varejo Supermercados. Hoje nós falaremos sobre a linha com 5 dos produtos aí de TOTVS Varejo Supermercados, tá? É um grande prazer estar aqui com vocês. Temos um público bem bacana aqui. O pessoal ainda está chegando, mas já temos um público bom. O nosso bate-papo está aberto, fiquem à vontade para mandar perguntas, mandem um oi para a gente aí, para a gente saber quem está conosco aqui nessa agenda. Eu estou aqui com o Alexandre Roque, com o Elias Silva e com o Vitor Nardi, que são os nossos especialistas de produto. Eles vão comentar com vocês, apresentar para vocês alguns highlights da versão 21.01, alguns destaques dessa versão que foi lançada agora no último dia 11 de janeiro, já está disponível para todos os nossos clientes. Temos cerca de 10 redes que já baixaram a versão, já estão colocando em suas operações. Muitas novidades, tá? Não sei se vocês se recordam, mas em setembro nós lançaríamos uma versão em função ali de pandemia, das operações estarem mais focadas em toda a venda de supermercados. Nós optamos por suspender aquele lançamento e lançar agora em janeiro. Então, nos últimos 9 meses, nós trabalhamos na construção de novas funcionalidades, de inovações. Foram mais de 100 iniciativas em todos os produtos, WMS, ERP, PDV, tem muita coisa bacana. Nós temos uma série de webinars em que a gente vai apresentar isso, né? Tivemos um primeiro webinar em dezembro, em que a gente deu um panorama geral da versão 21.01. Hoje nós estamos aqui com os nossos especialistas da parte comercial do ERP, eles vão comentar um pouco sobre essas iniciativas, dar alguns destaques em algumas delas. Depois nós temos outra agenda no dia 10 de fevereiro, em que a gente vai falar sobre operação de loja, né, algumas novas funcionalidades para operação de loja. Nós falaremos também sobre WMS, a operação do centro de distribuição. Depois nós teremos um outro webinar no dia 3 de março, em que a gente vai falar sobre canais de vendas, e teremos uma apresentação especial aí sobre frente de caixa, sobre o PDV, com pagamento digital, TOTVS pagamento digital, Pix, todas as novidades recentes aí de meios de pagamento que nós tivemos aí na nossa frente de caixa. E por último, no dia 24 de março, um webinar especial sobre todo o nosso back-office. As novidades de módulos contábeis, fiscais, financeiro e também da parte do gerencial, tá? As análises ABC. Tem uma análise ABC sobre um data warehouse que nós construímos com muita performance, tá? Então, esse será no dia 24 de março. Todo esse conteúdo, tá? Os destaques que nós falaremos aqui hoje, e todas as outras novidades estão disponíveis no TDN. O TDN é o site de documentações da TOTVS, TOTVS Developer Network. Você tem acesso com tdn.totvs.com, tem todo o material dos produtos da linha com 5, todo o material dos produtos da linha RMS que formam aí a TOTVS Varejo Supermercados. Um outro lembrete aqui dessa versão 21.01, a gente vai falar sobre inovações de negócio, funcionalidades, mas também essa versão saiu totalmente homologada para a Oracle 19c. Nós tivemos aí recentemente a descontinuidade pela Oracle do suporte à versão 11G do banco de dados, e o nosso produto já está completamente homologado aí na versão 19c. Tá? Bom, é isso. Ô, Vitor, se você puder avançar um slide aí para mim, só para a gente compartilhar uma informação aqui com todos, né? Falando um pouquinho do que é TOTVS Varejo Supermercados. Nós somos líderes no autosserviço alimentar, né? No atacado e no varejo de autosserviço alimentar. A junção com 5 RMS dentro de TOTVS Varejo Supermercados, dentro dessa linha de produtos, hoje representa 54,5% das maiores redes de supermercado do país e 63,6% das maiores redes de atacarejo, isso segundo o ranking da Abras e da SA Varejo. Então, é realmente um produto top de linha que está em praticamente todas as maiores redes aí do país, né? E traz muita novidade justamente por ser muito aderente a essas maiores redes, traz sempre novas funcionalidades, novos recursos para a tua operação supermercadista. Pode avançar aí, Vitor, por favor? Nossa agenda hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cotação atacadista, gestão de limite de compras, algumas novas APIs que o Elias vai mostrar alguns destaques ali, e o Vitor também, que permitem você estender um pouco mais o produto, plugar outras soluções que você tenha interesse aí na sua operação. Vamos falar sobre o novo CGO, uma mudança muito bacana no CGO, que deu mais dinamismo, mais usabilidade para a aplicação, gestão de metas comerciais, um novo módulo.
Então, temos uma agenda aí recheada de novidades. Fiquem à vontade para mandar dúvidas no chat sobre o que for apresentado. Lembrando que esses são alguns highlights, tem muito mais coisa que a gente liberou e tudo isso está disponível no TDN. Para cada slide que nós formos mostrando ali de conteúdo, haverá um QR Code no cantinho do slide que te dá acesso direto à documentação daquela funcionalidade para você ver um pouco mais sobre ela, com mais profundidade. Legal? Depois esse conteúdo todo aqui a gente compartilha também com os clientes, então fiquem tranquilos que o material que for aqui apresentado será compartilhado com vocês, inclusive a gravação deste vídeo. Pode avançar, Vitor? E aí eu acho que a gente já começa. Acho que o próximo slide aí já é para a tua apresentação, certo? Isso aí, beleza. Então é isso, gente. Bem-vindos à apresentação. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou estar acompanhando o chat aqui, vou pegando as perguntas para a gente voltar na sequência e interagindo, batendo um papo aí com vocês. Bem-vindos, Vitor. A apresentação é contigo aí. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor. Sou analista de produtos na Com5 aí. João já fez as apresentações, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aí que se dispuseram, tiraram um tempo aí do seu dia, né? A gente sabe que o dia a dia do supermercadista é bem corrido, para estar ouvindo um pouco sobre as novidades que nós estamos liberando aí na versão 21.01. Bom, também gostaria de dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês, né? É sempre bom a gente estar aí falando com os clientes, a gente sempre procura estar conversando com um ou com outro, visitando uma operação para a gente entender melhor como que é o dia a dia e trazer produtos cada vez mais que agregam mais valor para vocês. E dentro aí dessas novidades da versão 21.01, a gente vai falar de alguns destaques aqui que foram em compras e abastecimento, né? E na área comercial. E o primeiro deles é a cotação atacadista. Para quem não conhece, a cotação atacadista é uma funcionalidade, né, um módulo que nós temos totalmente desenvolvido em web, né, com funcionalidade de cotação de preços em atacadista. Alguns clientes compram de atacadistas, né, e durante essa compra é necessário fazer uma cotação de preços para saber o atacadista que tem a mercadoria disponível, que tem um melhor preço, melhor condição de pagamento, né? Então, essa aplicação ela vem para apoiar aí na operação, no dia a dia, para fazer toda essa gestão aí desse processo de cotação com os atacadistas. Então, há uma preparação lá de uma lista de cotação. Essa lista ela é enviada para vários atacadistas, né, fornecedores aí de supermercados. Esses fornecedores, por sua vez, eles acessam um portal web. Nesse portal é possível fazer digitação de preços, digitação de condição de pagamento e quantidade. Após fechar essa cotação, né, geralmente as cotações ela tem uma data e um horário, início e fechamento. Após fazer esse fechamento, o sistema automaticamente ele faz a geração aí dos ganhadores, baseado nos critérios definidos aí pelo supermercadista, e após isso é feita a geração de pedido, tá? Então, esse projeto, né, nós visamos melhorar essa aplicação, trazer algumas melhorias aí para possibilitar que gere ganhos aí na operação no dia a dia, tá? O QR Code está aqui na tela, vocês podem fazer a leitura aí e vocês vão direto para o site de documentação e fiquem à vontade aí. Bom, então alguns benefícios que a gente trouxe aí nessa melhoria aí da cotação atacadista é mais agilidade na geração dos pedidos, tá? Uma melhoria aí de performance em todo o processo ali de geração de pedidos. A gente criou também, vocês vão ver uns totalizadores por fornecedor, onde é possível ver qual que é o valor total daquela cotação, qual que é o valor por fornecedor que será gerado os pedidos, tá? E quantidade de itens. A gente fez um agrupamento de todas as inconsistências que eram geradas lá
no momento de fazer geração de pedido, ajuste no layout das telas para ficar mais fácil de navegar para o usuário e analisar ali a geração dos pedidos e algumas melhorias de usabilidade. Bom, então essa aqui é a tela, a nova tela aí da geração dos pedidos de cotação, tá? Anteriormente, nós não tínhamos essa tela aqui de totais, então foi implementado essa tela aqui para o usuário visualizar qual que é o valor total de cada pedido que vai ser gerado por fornecedor, quais são os itens, né? Quantidade de itens por fornecedor, então também prazo de pagamento para esse fornecedor, que basicamente é um resumo aí da geração dos pedidos por fornecedor aí da cotação atacadista, para dando uma ideia de como vão ficar os pedidos. E aqui em cima a gente pode visualizar também o valor total da cotação, né, que seria a soma de todos os pedidos que serão gerados da cotação. Junto com essa tela aqui também, a gente mudou toda a mecânica de geração de pedido, tá? Quem já estava acostumado com a cotação anteriormente, essa geração de pedidos aqui, que consiste em centralizar pedidos, que é possível centralizar pedidos em uma loja só, então a gente pode comprar aí para as diversas lojas e fazer um processo de cross-docking, né, centralizando em uma loja e expedindo para todas. Tá? Então, essa funcionalidade ela era executada dentro da aba de produtos, tá, pessoal? E aí nós trouxemos aqui para essa tela para ficar mais fácil, então o usuário vai lá na outra tela, faz toda a manutenção que quiser, a sua análise, volta aqui e faz a geração dos pedidos e consegue visualizar todos os valores que serão gerados. Então, essa é uma nova tela, uma nova grid que nós implementamos aí para totalização dos pedidos e geração dos pedidos. No processo de geração de pedidos também, pessoal, antes, quando o usuário clicava em gerar pedidos, era feito todo uma consistências, né? Algumas consistências para verificar se os produtos estavam ok, tributação, etc. e tal. E isso daí acabava gerando uma certa lentidão, pois o usuário clicava e esperava o sistema fazer todas essas inconsistências. Então, a gente mudou essa mecânica. Agora, quando o usuário entra na cotação, todas essas consistências já são feitas e o sistema habilita esse botão inconsistências aqui e só permite gerar pedido após resolver todas as inconsistências. Então, já fica uma coisa mais transparente para o usuário, que pode clicar no botão, visualizar as inconsistências, resolvê-las e, após isso, gerar os pedidos. Clicando no botão inconsistências aqui, é exibida uma tela, né, com todas as inconsistências que são geradas, e aí o usuário pode ir resolvendo suas inconsistências, e à medida que ele vai resolvendo essas inconsistências, elas vão sumindo aqui dessa tela. Beleza? Bom, na tela de itens, né, da cotação aí, da geração de pedidos, então é possível o usuário visualizar todos os itens aí para fazer geração de pedido. Nós procuramos aí remover alguns filtros desnecessários que tinha na tela, né, algumas dialogs, e aí nós trouxemos para botões aqui na CRUD bar, então é possível filtrar ainda, mas a gente procurou dar um espaço maior para a tela para ser mais fácil para o usuário analisar todas as informações para fazer geração de pedido. Tá? Então, a gente aumentou a quantidade de produtos que são exibidos em tela. Nós também, essa tela tinha mais um grid aqui, nós diminuímos e trouxemos aqui o último custo para uma coluna dentro do grid de produtos. Então, foi possível fazer essa implementação e
Se o usuário deseja ver mais além do último custo, ele pode dar um duplo clique nessa coluna e o sistema vai exibir os últimos custos, os últimos 10 custos desse produto, tá? Recebidos aí de diversos fornecedores. Aqui a telinha, né? Clicando no último custo aqui, é possível visualizar esses últimos custos aí de recebimentos de notas. Bom, e da cotação é isso, pessoal. Então, nós temos aí um produto muito mais fluido, né? Devido aí a toda a regra de negócio que nós mudamos a mecânica que era feita a geração de pedidos. Então, agora a geração de pedidos ela se torna quase instantânea, dependendo do volume de informações, para melhorar aí o desempenho da operação de cada um de vocês e não ter essa espera aí para fazer geração de pedidos. A cotação é isso. Tem alguma pergunta, João? Não, Vitor, sobre cotação ainda não. Pode seguir. Beleza. Bom, nós temos aí então a gestão de limite de compras, né? Nesse projeto a gente trabalhou exclusivamente com limite de compras e aprovação de pedidos, tá? O limite de compras é muito utilizado por alguns clientes aí para fazer controle aí da sua área comercial de compras. Então, o cliente ele dispõe um valor de alçada aí para o comprador efetuar suas compras durante um período, ou seja, por categoria, por empresa, né? E a partir que esse valor é consumido, o sistema ele começa a bloquear esses pedidos, né? Sendo possível enviar para aprovação ou até mesmo bloquear para o usuário não conseguir gerar esse pedido para o fornecedor. Então, a gente fez uma migração tecnológica, né, com algumas melhorias. Então, esse processo ele foi todo desenvolvido em web e também conta com um aplicativo mobile exclusivo aí para aprovação de pedidos. Então, de benefícios aí desse processo, nós temos a evolução tecnológica, que nós saímos de desktop para cintura, né? De desktop para web, isso aí permite alocar essas aplicações em nuvem e traz diversos benefícios aí para os clientes. Nós fizemos uma centralização dos parâmetros também, que antes, no processo desktop, esses parâmetros, a gente tinha diversos parâmetros no sistema. Hoje a gente tem uma tela de configuração centralizada. Também trouxemos aí uma combinação de limites aí que atenda a todos os clientes, né? Que atenda a maioria das operações. Um recurso novo também que a gente criou nesse projeto aí é a definição de alçadas para aprovação, que é possível definir algumas alçadas para o aprovador aprovar determinados pedidos. Então, esse recurso a gente não tinha no processo desktop e a gente traz nesse novo projeto aí como um recurso novo. O envio de e-mail dos pedidos pendentes também e dos pedidos aprovados, né? Então, a partir que um pedido fica pendente e esse pedido ele esteja vinculado a uma alçada de aprovador, o sistema envia e-mail automático para esse aprovador para ele efetuar a aprovação do pedido. E após aprová-lo ou rejeitá-lo, né? O comprador também ele recebe o e-mail desses pedidos. E também um aplicativo mobile disponível aí nas lojas de aplicativos, nas principais lojas de aplicativo, Apple Store e Google Play Store, para aprovação de pedidos de compra. Bom, na centralização das configurações aí, né, a gente criou uma tela nova, totalmente remodelada e com conceitos de UX, né, tecnologia mais fluida. Então, é possível fazer toda a parametrização em uma simples tela com controle de log. Nesses cards aqui, é possível selecionar qual que é o tipo de limite que será utilizado. Então,
poderá ser feito várias combinações de empresa e comprador, comprador e categoria, divisão em empresa, comprador e categoria, data, e de forma amigável e fácil para o usuário configurar, tá, pessoal? Os parâmetros a gente centralizou nessa tela aqui ao lado das configurações dos tipos de limite, que é o tipo de consistência, se o pedido ele vai cair para aprovação, se vai bloquear, não vai deixar gerar o pedido, se a empresa de consumo do limite de compra será na empresa do pedido ou na empresa que está gerando o pedido, tá? Qual que é o comprador do consumo do limite, se é o do pedido ou se é o da família, data de consumo do limite por emissão, enfim, várias configurações aí para vocês verem qual que é mais aderente à operação e trabalharem no dia a dia. Então, partindo aí para a parte de cadastro de limites, né, pessoal? A gente fez uma tela totalmente nova, remodelada, onde é possível definir aí uma data inicial, uma data final, digitar os limites de forma geral e fazer o rateio já, por exemplo, nessa tela aqui, limite por comprador. O sistema já faz o rateio automático para todos os compradores, na hora que você digita o total. Também, se caso você quiser digitar comprador por comprador, é possível. E ele já faz o cálculo aqui do percentual daquele limite para cada comprador que está exibindo aqui na tela. Nessa tela também é possível fazer geração do limite, né? Então, o limite, quando você cadastra aqui, ele fica em stand-by. Depois que você faz a geração, que o sistema começa a consumir esse limite, que ele fica ativo. Então, pode cadastrar 10 limites e verificar qual que você quer gerar e no final gerar só um. Então, pode fazer diversas combinações aí antes de partir para o consumo. Também é possível replicar esse limite. Então, se você tem um cadastro de limite do mês passado, você quer replicar para o mês que vem, é possível você selecionar esse limite que foi cadastrado no último mês, replicá-lo e até mesmo fazer um ajuste de valor ou em percentual que será aplicado para o próximo mês. Tá, pessoal? Todas essas alterações que são feitas nessa tela, elas também gravam log e é possível o usuário consultar o log diretamente na tela através da aba log. Tá? Após fazer o cadastro de limite, né, o sistema ele já começa a consumir aquele limite. Então, o sistema, internamente é gerada uma conta corrente desse limite que o usuário é possível ele acompanhar tudo que está acontecendo referente àquele período de limite. Então, se eu tenho inclusão de pedido, se eu tenho geração de limite, alteração do limite ou cancelamento, enfim, várias coisas, vocês vão acompanhar no saldo de movimentação daquele limite com os débitos e os créditos aí para cada operação que é gerada em cima desse limite. Então, de forma bem segura, vocês conseguem acompanhar tudo o que aconteceu aí durante o período. Na parte de controle de alçadas, né, é uma funcionalidade nova, então é possível a gente cadastrar várias alçadas aí de aprovação. Então, todos os pedidos que excederem o limite de compras e o valor excedido estiver dentro das alçadas, ele vai cair para um determinado grupo de aprovadores. Então, posso criar uma alçada de gerente, uma alçada de supervisor, diretor, enfim, com as suas faixas de valores. E isso aí o controle do sistema faz e vocês podem fazer da maneira que acharem melhor também com essa nova funcionalidade. É possível definir que os aprovadores eles vão estar em cada alçada, né, conforme eu já falei, e também se eles vão aprovar de uma determinada empresa ou de todas ou de um determinado comprador. Então, eu posso falar que o gerente
da categoria de carnes, lá, por exemplo, vai aprovar somente os pedidos do comprador Antônio, e assim por diante. Então, esse pedido caindo para aprovação, pessoal, a gente tem uma aplicação nova aí de aprovação de pedidos, né? O aprovador conectando nessa aplicação, o sistema ele já vai listar todos os pedidos que estão pendentes para esse aprovador aprovar, tá? Com o motivo que o pedido foi enviado para aprovação, qual que é o valor que está pendente, os itens, a quantidade que está pendente. E aí, dentro dessa tela de aprovação, é possível filtrar os pedidos, né? Atualizar a lista de pedidos aqui para recarregar novos pedidos que estão entrando para aprovação. É possível visualizar várias informações do cabeçalho do pedido, né? Como fornecedor, a data de emissão do pedido, se o fornecedor possui estoque de troca, quais são os valores que estão pendentes, valor de título em aberto, valor de verba, e bem como várias informações de item aí para fazer a aprovação de pedidos. É possível também alterar a quantidade aqui que vai ser aprovada, então se o usuário quiser aprovar parcial esse pedido, é possível alterar as quantidades e aprovar parcialmente. É possível você alterar as quantidades aqui, depois voltar, salvar e depois voltar para aprovar mais tarde, às vezes é um pedido com muitos itens, aprovar ou reprovar o pedido. É possível selecionar vários pedidos e aprovar esses vários pedidos ao mesmo tempo ou reprová-los, tá? Então, são várias funcionalidades aí na aprovação de pedido para atender a operação dia a dia do usuário. Também, pessoal, nós sabemos aí que os aprovadores de pedido, né, muitas das vezes são gerentes ou supervisores que estão em trânsito aí, né, visitando loja. A gente sabe que é complicado no dia a dia, e aí nós disponibilizamos um aplicativo, que eu já falei para vocês, que é o aprovador de compras. Nesse aplicativo é possível aprovar e reprovar os pedidos, né? Então, aplicativo feito aí com tecnologia de última geração, né? Aplicativo com toda pensado na experiência do usuário aí, no que tem de melhor na atualidade. É possível fazer autenticação por biometria e tal, Face ID. Também a forma de configurar o aplicativo é bem fácil, porque é só pegar o URL que o TI vai passar, inserir no aplicativo e verificar a conexão. Então, acessando o aplicativo, é exibida a lista dos pedidos, né? É possível filtrar também essa lista de pedidos. De cara, na lista, ele já traz algumas informações do pedido, como o código do pedido, qual que foi a data de emissão, horário, qual que é o valor que está pendente. Tá? O usuário já pode marcar vários e aprovar ou reprovar, se ele quiser. Aqui dentro também é possível filtrar alguns pedidos por empresa, por comprador, por data de inclusão, tá? Uma faixa de data de inclusão, por valor pendente. Nessa tela também é possível arrastar para a direita ou para a esquerda e aprovar e reprovar o pedido. O sistema dá uma mensagem de confirmação também. É possível acessar o pedido e verificar também até os itens desse pedido, tá? Como quantidade, dias de compra e tudo mais, para fazer uma análise, às vezes, de algum determinado item mais minuciosamente. Bom, do limite de compras é isso, João. Alguma pergunta? Não, Vitor, pode seguir aí. Estou respondendo as perguntas aqui do pessoal no chat. Depois a gente pode bater um papo direto, mas pode seguir com a apresentação. Beleza. Bom, e uma nova API para pedidos de compras, né? A gente não tinha API ainda de pedidos de compra. Essa API, ela vem com o método POST, né? Que é uma inclusão de pedidos. Então, é possível aí na sua operação, caso você queira integrar com algum software de terceiros, a API aí é um dos métodos de integração mais recentes e mais seguros que são utilizados aí na arquitetura de software, né? Então, a gente traz aí essa porta
para ser mais fácil aí, durante as integrações, ser mais seguro também, para não ter que fazer integração via banco. E a gente traz então essa nova API aí, é possível incluir pedidos de compra através da chamada dessas APIs, né? Feito todo o processo de consistências de CNPJ, item, limite de compras também. Então é possível utilizar essa API para fazer as diversas integrações aí que forem solicitadas, também para a nossa área de customização, caso seja feita alguma customização específica para cliente, a gente traz essa porta aí de integração com o nosso sistema de compras. É possível gerar inserir pedidos de compras, bonificação com e sem incidência de custo. Para mais informações aí, né, a API é uma questão mais técnica aí, mas vocês podem acessar a documentação e fica a critério de vocês. Bom, de compras é isso daí, João. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aí pela participação de todos. Tenha uma boa tarde. Ô, Vitor, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fábio, do San Michel. A cotação e limite de compras tem integração com requisição de despesas no orçamento? Não, hoje a gente não tem ainda. Eu não sou PO lá do módulo orçamento, né? Mas a gente está sempre em contato com o pessoal e já tem alguma coisa desse assunto aí que está sendo levantada lá pelo pessoal do orçamento para a gente trabalhar aí nos próximos roadmaps. Beleza, Vitor. A gente está com bastante gente aqui, tem mais de 100 pessoas acompanhando a gente. Dá uma boa tarde aqui para Isabel. Quem mais está com a gente aqui? Rafael, Giovana, Leandro, muita gente com a gente aqui, Ludmila, Felipe, o Rafael Fialho, uma turma boa aqui interagindo com a gente no chat. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá, pessoal? Nós vamos respondendo aqui para vocês. Em relação... Teve duas perguntas aqui que eu respondi, né? Uma em relação à questão web, né? Se você não tem ainda solução web da Com5, dentro do TDN, né, do nosso portal de documentação, tem lá os pré-requisitos para que você tenha soluções web, tá? Para que você monte o seu servidor ali para receber essas soluções. A instalação delas é muito simples, né? Nós temos uma ferramenta de instalação de soluções web, ela vai junto do nosso pacote de instalação. Se você baixar a versão, tá lá, você consegue instalar, tal. Muitas das soluções que a gente apresenta, que a gente traz de novidade, estão incluídas no pacote que você já tem no RP, tá? Não é necessário contratar adicionalmente, né? São evoluções do produto e com a licença que você já possui, você já consegue utilizá-las, tá? Alguns poucos módulos são comercializados à parte, e isso o ESN, né, o Executivo de Soluções de Negócio, que atende a tua operação, atende você como empresa, pode te dar mais detalhes sobre um determinado módulo, se você eventualmente quiser um serviço para acompanhar a implementação disso em tua operação, né, aí o ESN pode te dar todos os detalhes. Todos os nossos clientes têm sempre um ESN à sua disposição, que cuida ali daquele conjunto de clientes, daquela carteira de clientes. Legal, gente? Ô, João, tem uma pergunta aqui que eu vi no chat que eu gostaria de responder. Se eu não me engano, foi do Kleberson. Ele, não sei, eu vi aqui no chat. Ele pergunta sobre, ele fala que usa o módulo desktop, né, para controle de limite de compras e quer migrar para o web. Para fazer esse processo de migração, você pode trabalhar aí com o seu módulo até a finalização aí do período, tá? E já cadastrando um novo limite no módulo web, que não vai ter nenhum problema. Tá? Igual eu mostrei lá na tela de cadastro de limite, a partir do momento que você gera o limite, que o sistema vai começar a fazer o consumo. Então, finalizando o período daquele limite, você pode começar a trabalhar com o novo limite web aí. E um outro ponto aqui também, João, que eu queria colocar, é a respeito da aprovação de pedidos e o limite de compras. Se você não quiser utilizar o limite de compras
ou não quiser utilizar a aprovação de pedidos, é possível. Tá? Isso é parametrizado no sistema através de parâmetro geral, então você pode utilizar ou limite de compras ou aprovação web, ou utilizar os dois. Tá? Então, é factível hoje fazer isso de forma simples e rápida. Legal. O Cleberson está perguntando aqui sobre o app para aprovação de compras requerer licença específica. Também não, tá? O app faz parte aí do módulo, tá? Está disponível nas lojas de aplicativo e a partir do momento que você implantou isso na tua operação, ele vai se comunicar com a tua operação e você pode utilizar o aplicativo normalmente. Legal? Vamos lá, Elias? Está pronto aí? O Vitor volta, tá? Depois, se tiverem mais perguntas, pode mandar aí, o Vitor vai acompanhar, depois no final ele volta com a gente. Só aguardando o Elias entrar aí, dá ligar a sua câmera, beleza. Tudo pronto. Beleza, então vamos lá, Elias, a apresentação é contigo aí. Valeu. Bom, pessoal, sou o Elias, sou analista de produto da linha Com5, voltado nos processos comerciais do RP. Bom, desculpa. Carregou aí, né? Beleza, deu algum problema aí? Perdi aqui, só um minutinho. Tá legal. Enquanto você volta aí, o Cleberson aqui, eu respondi a pergunta do Cleberson sobre o aplicativo, requisição de orçamento aí para o Fábio lá do São Michel, a gente também respondeu ao vivo. Tem uma pergunta aqui do Thiago Gomes, quando será liberada a versão 21.01 para realizarmos o download e colocarmos em nossas bases de testes para homologar? A versão já está disponível, viu, Thiago? A versão 21.01 foi lançada agora no dia 11 de janeiro, tá? Tanto a versão 21.01 do produto RP, do produto WMS, também a versão da nossa frente de caixa, né? O nosso PDV ele tem liberações a cada 3 meses, enquanto o RP e WMS tem liberações semestrais. E também saiu agora uma versão do nosso PDV também no dia 11 de janeiro. E também da linha RMS, né, para os clientes que utilizam a linha RMS, nós tivemos a versão 12.1.31 liberada na mesma data. Então, no dia 11 de janeiro, nós liberamos versão nova de todos os produtos TOTVS Varejo de Supermercados. Legal? Elias, está pronto aí? Pronto. Legal, então vamos lá. Beleza. Pode seguir. Desculpa aí, pessoal. Probleminha aqui na apresentação. Eu sou Elias, né? Sou analista de produto da linha Com5, voltado aos processos comerciais do RP. E eu vou apresentar mais alguns recursos, né, liberados na 21.01, começando aí pelo novo CGO, né? Então, a gente fez uma reformulação da aplicação de cadastros de CGO, né, que é o Código Geral de Operação. O que seria, né, esse código, só para contextualizar? É um código usado, né, para agrupar uma série de configurações, de parametrizações que vão ser usados nos processos do RP, como emissão de notas, operações internas, operações de recebimento. E todas essas configurações servem ou para caracterizar um elemento ou para definir o comportamento do sistema, dependendo do processo que está sendo realizado, né, ele vai determinar um comportamento e vai definir o que vai ser feito em cada tipo de operação que o usuário vai fazer no sistema. Apesar de ser uma aplicação de configuração, ela é bem importante porque transita ali entre vários módulos do RP, apesar de nascer no comercial, né, o início da operação, mas o CGO ali tem configurações que indicam até integrações com outros produtos, né, como WMS, PDV, e também integrações entre os módulos ali de todas as frentes do RP. Então, torna-se uma aplicação muito, muito importante, e uma configuração incorreta pode causar prejuízos, né, ou dores de cabeça aí na operação, a gente sabe disso. E a aplicação atual que a gente tem em desktop, né, ela
está bem poluída, são cerca de 320 parâmetros, né? 320 configurações possíveis entre atributos e parâmetros. Então, a gente vê a quantidade de recursos que o RP fornece, né? São anos de implementação de recursos, deixando o produto mais flexível possível, né? Nas operações dos clientes, conforme as solicitações foram surgindo, e principalmente para atender demandas fiscais, né? Demandas fiscais, às vezes, várias configurações ali do CGO servem para definir uma variação de uma demanda fiscal ou para definir diferenças entre uma operação e outra para atender uma legislação nova, né? Uma legislação que saiu e a gente foi implementando. E muitas vezes a gente tinha um prazo curto, né? Às vezes a implementação não ficava tão usual assim, foram criando vários parâmetros, às vezes até difícil de visualizar na tela, né? A tela ficou poluída, uma grande quantidade num quadro só, ali numa posição só, e quem dá manutenção no CGO sabe que às vezes é muito difícil ali encontrar uma configuração e até mesmo fazer uma configuração do zero sem ter um fluxo lógico ali de configuração. Então, a gente começou a ouvir, né, as sugestões de clientes, havia algumas solicitações também das nossas áreas internas, suporte, serviços, e que tinha uma certa dificuldade. A gente entrevistou alguns usuários, né, a gente foi ouvindo ali as dores, e a gente chegou no modelo aí de usabilidade, né, que tem um visual, né, mais limpo, melhora aí, facilita a edição dos CGOs, né? Então, quais são os benefícios principais, né, dessa implementação? Antes de mais nada, a evolução tecnológica, né? A gente agora traz uma aplicação em web. A gente definiu um fluxo lógico para a inclusão de um CGO, né? Que você não precisa marcar um parâmetro e, de repente, habilitar um outro parâmetro em outra aba que depende, né, que é dependente, e aí você tem que ficar indo e voltando para fazer a configuração correta. Então, a gente definiu uma sequência lógica ali para evitar esse tipo de situação. A gente fez transformou a exibição, né, de forma agrupada, né, fez a exibição de cada tipo de CGO que você vai configurar. A gente definiu as exibições e a ordenação dos parâmetros de forma que facilite, né, a criação ou até a edição de um CGO, deixando de exibir, às vezes, um parâmetro que não é usado em determinada operação. Então, o tipo de operação, o tipo de movimento, vai determinar como vão ser exibidos os parâmetros e as configurações, né? Aquele parâmetro que não é usado em determinada operação não precisa nem ser exibido, porque não vai não vai ter impacto naquela operação, então não faz sentido você estar visualizando, ter informação a mais ali que não vai ser usada, né? Agrupamos, né, os parâmetros em steps, né, ali na configuração para facilitar até o entendimento, né, de cada configuração. Conforme vai avançando os steps ali na configuração, vai ficando mais fácil definir cada configuração. Um outro recurso que a gente implementou foi a duplicação de cadastros, que também era uma demanda aí de vários clientes que às vezes precisavam configurar um CGO muito parecido com o que já existia e só mudaria ali um indicador ou, de repente, um CFOP e teria que configurar, né, todo um CGO novo, com todas aquelas configurações, sem o recurso de ter uma replicação ou duplicação, e a gente trouxe aí também esse recurso de duplicar. Você só informa um código novo ali e vai ter todas as informações que estavam configuradas no CGO que foi duplicado. Implementamos também uma documentação campo a campo para facilitar o entendimento de cada um dos atributos, cada uma das configurações, né, do que você precisa configurar. Então, vai ter uma explicação em cada campo que você passar o mouse, ele vai ter uma explicação para que serve aquela configuração, ou aquela marcação, e aí você tem mais fácil ali o entendimento de cada situação. Além, claro, da documentação no TDN, a documentação completa, né, que aí, naquela documentação capa a campo, é um resumo, né, da função, né, daquele parâmetro, daquela configuração, mas você tem a documentação completa lá no portal TDN.
E um outro recurso também, bem bacana, que a gente implementou, é a pesquisa de parâmetros, né? De repente, foi necessário criar uma nova configuração no CGO, devido a uma legislação, uma demanda que surgiu, e aí você vai entrar no CGO e precisa localizar onde teve aquele parâmetro, né? De repente, nesse caso, você não precisa mais ficar procurando, você tem um recurso ali de localizar aquele campo, aquele parâmetro, você digita lá, a aplicação vai te dar o caminho, você clica, ele já vai direcionar diretamente para aquele parâmetro que você está procurando. E aí você vai conseguir editar, né, configurar esse parâmetro aí. Então, vou exibir algumas telas aqui, né, da nova aplicação. Essa é a tela inicial, onde os CGOs são listados, né? Ele vai estar, assim que você entra na aplicação, já vai ter a lista ali, e aí todos aqueles CGOs cadastrados e o número de CGOs que estão cadastrados ali na base, você já tem essa informação, com as informações principais de cada CGO, né? Que é o código, a descrição, o tipo de uso, o tipo de documento, né? Se ele é de entrada e saída e o status. Legal. Aí depois a gente tem a tela de novo cadastro. Então a gente tem as informações principais, né? As informações principais do CGO, código, descrição, aplicação, tipo de uso, tipo de movimento, e aqui tem todas as consistências necessárias, né? Dos campos obrigatórios. Se deixar de informar algum campo, a aplicação vai consistir, vai te dar uma mensagem, né? Indicando que são necessários aqueles campos que são obrigatórios. Se, de repente, você informar um código de CGO que já existe cadastrado, ela vai te avisar, né, que aquele código já existe, para você escolher um novo, e aí você vai conseguir seguir na configuração. Depois dessa tela inicial, né, que você der o continuar ali, ele vai entrar nessa tela que é dividida nos steps, né, que eu comentei, agrupando os parâmetros, né, por tipo de finalidade, né? Então a gente vai ter lá os parâmetros que se referem a estoque. Eles vão estar agrupados, né, vão ser exibidos apenas esses parâmetros no primeiro momento. Você passa muda, né? Vai para o próximo step, vão ter os parâmetros de finalidade comercial. Em seguida, os parâmetros de financeiro, para integração com financeiro. Os parâmetros referentes a documentos fiscais. E por aí vai e você vai configurando todos os steps que aquela operação possui, né? Vão ter operações que vão ter menos steps e operações que vão ter mais steps. Tudo isso vai depender do tipo de operação, se é uma emissão, se é um recebimento, o tipo de uso, né, que você vai fazer desse CGO, se é uma operação interna, e também depende do tipo de movimento. Você tem situações específicas para entrada, situações específicas para saída, e, além disso, o tipo de documento que você está usando, nos casos de CGO de emissão, né? Se é um documento de devolução, se é um documento de venda, né? Se é um documento de transferência, aí vão ter alguns parâmetros específicos que vão ser exibidos de acordo com cada tipo de operação. Aqui também nessa tela, a gente está exibindo ali a dica, né? O tooltip, né? Que a gente implementou campo a campo, que é uma ajuda aí, né, uma descrição reduzida do que funciona, para que serve aquele parâmetro ali, aquela configuração que você está passando o mouse ali. Então, ele vai te dar uma ajuda para você entender qual a finalidade dessa configuração, desse parâmetro. E aqui a gente mostra o recurso de localizar, né, na busca de parâmetros. Aqui, no caso, fiz um teste aí com a palavra frete, né? Então, eu estou lá no step de estoque, né? Exibindo as configurações referentes a estoque, e fiz uma busca por frete ali. Ele já me deu duas opções ali, né? São os dois parâmetros que existem com essa palavra, né? E aí, eu clicando sobre a linha ali que foi exibida, ele já vai me direcionar diretamente naquele step, naquele parâmetro. Aquele parâmetro vai ficar em destaque, né? Vai ficar na cor vermelha para poder ser configurado, né? Então, é o recurso lá de um CGO que já existe, né? Você só vai editar e, de repente, você precisa alterar um parâmetro específico, você já sabe o nome desse parâmetro, você busca ali e vai facilitar essa busca. Você não vai precisar passar de step procurando, né, por esse parâmetro, essa configuração.
Ainda lá na tela inicial, né, eu mostro aqui no canto direito, ali você tem os 3 pontinhos que a gente chama de menu de opções, né, ali as opções que você tem para cada linha, para cada CGO configurado, cada CGO que tem cadastrado, né. Você tem a opção de editar, né, alterar alguma configuração, e aí nesse caso algumas configurações elas não podem ser alteradas, né, que são aquelas informações principais, né, que é o código, o tipo de uso e o tipo de movimento, né, são as informações que não faz sentido você alterar porque deixa o sistema inconsistente, né, então o resto tudo, aquilo que pode ser alterado vai ser habilitado para ser alterado aí na edição. Então você tem essa opção de editar, tem a opção de duplicar, né, assim que você clica ali vai exibir uma tela para você informar o código novo do CGO que vai ser criado, e aí ele vai ser criado com as mesmas configurações do CGO que você escolheu para ser duplicado. E aí você pode entrar nele, editar e alterar só aquela configuração que for necessária alterar aí na operação. E temos ali o recurso também, a opção de excluir o CGO, né? Nesse caso, a exclusão ela tem um pouco de restrições, né? Vão ser feitas algumas verificações, o sistema vai fazer uma análise ali, vai fazer uma busca se esse CGO já foi usado, se ele já teve alguma nota emitida, se ele já teve alguma movimentação de estoque realizada e não vai permitir exclusão caso esse CGO já tenha sido usado, né? Mas você tem o recurso de inativar ele, né? Então você vai ter a opção de inativar lá quando você estiver editando na tela inicial da edição, você tem um recurso ali de status, você pode inativar esse CGO se não quiser mais usar ele. Então, mesmo que ele já foi usado, você tem um recurso, não precisa excluir, mas você pode inativar. E um outro recurso aí também na tela inicial é a busca avançada, né? Você clica ali no link da busca avançada, ele vai abrir esse modal, né? E você tem as opções de filtrar ali determinados CGO por tipo, você tem a opção de filtrar CGOs por tipo de documento, por tipo de operação, e quando você filtrar, ele vai listar na tela principal somente aqueles CGOs que correspondem aos filtros que você informou, né, na busca avançada. Bom, de geral, da nova aplicação é isso. Tem mais um recurso, né, que em tempo ainda não tinha falado. Essa aplicação nova, ela está trabalhando com o recurso temporário, né, de salvar os dados temporariamente. Então, se de repente você começou a configurar um CGO, começou a adicionar um CGO, e de repente deu algum problema de rede, né, de conexão, acabou a energia, alguma coisa do tipo, ou até mesmo fechou a aplicação sem querer, quando você voltar para ela, isso com o mesmo login, né, com o mesmo usuário, se você tiver um CGO não finalizado, ele vai te dar uma informação, vai te dar uma mensagem, né, que existe um CGO não finalizado e você tem que retomar esse CGO antes de começar um novo. E aí você pode retomar ele, pode finalizar esse cadastro ou até mesmo descartar, né? De repente você não quer continuar, você tem lá o botão de descartar, você vai acionar o descarte e vai ser eliminado esse CGO lá dos dados temporários. Então, isso é bom para você, de repente você está lá no último step, né? Já fez todas as configurações e de repente aconteceu algum problema, para evitar que você tenha que refazer tudo novamente, a gente tem esse recurso de salvamento temporário e as informações que já foram configuradas, elas ficam salvas até que você defina o que vai fazer, se vai retomar esse cadastro ou se vai descartar esse cadastro, né? Então, é um recurso a mais aí nessa parte de configuração. Bom, da aplicação de CGO seria isso. Um outro recurso também que a gente disponibilizou, né? Na verdade, essa nova versão da API de produtos, né, a versão 4, ela foi liberada na 20.01, mas na 21.01 a gente passou fazendo validação, né? A gente testou com vários parceiros, né? A gente fez validações, melhorou alguns pontos, fizemos ajustes, melhoramos performance e já tem vários parceiros aí utilizando, né, a integração. É uma das APIs que eram mais utilizadas, né, quando a gente iniciou esse desenvolvimento de APIs, só que até a versão 2, versão 3 ainda era bem complexo usar, porque muitas informações do cadastro de produtos eram retornadas
em um único método de consulta, né? Então, isso causava lentidão, travamentos e, muitas vezes, informações desnecessárias de serem consultadas a cada chamada. Então, eram situações assim que não faziam muito sentido. Então, a gente fez uma revisão, quebrou em mais métodos, né? Então, os métodos agora estão agrupados por tipo de finalidade, né? Por tipo de informação, informações de dados cadastrais específicos no método, informações de embalagens em outro método, os fornecedores em outro método, informações de preços em outro método, né? Então, ficou mais usual e mais eficiente a questão de buscar informações de produtos, que é tão importante, né? Em vários processos que nosso cliente queira fazer, queira usar, né? Queira estender um processo aí da operação, né? Um recurso adicional, qualquer outro software que queira integrar ao ERP, isso visa facilitar essa integração, né? Seja qualquer tipo aí de software, qualquer tipo de processo que vai necessitar de informações de produtos. Então, a gente reformulou aí a API de produtos. Um outro recurso também liberado foi a API de cadastro de promoções. Também é uma demanda aí de alguns parceiros, né, de alguns clientes, que tinha a necessidade também dessa integração, né, dessas informações. Às vezes tem algum parceiro ali especializado em promoções, né, no controle de promoções, e muitas vezes não conseguia trazer isso de uma forma mais prática, né, para o RP. Às vezes o nosso cliente, o usuário, precisava digitar tudo manualmente, né, tudo aquilo que era feito em outro sistema. Então, agora a gente facilita esse cadastro de promoções do tipo normal, mas ainda assim está em desenvolvimento também para outros tipos de promoções, né, como combos promocionais, regras de incentivo, que ainda vão ser liberados, mas nessa versão, nesse primeiro momento, a gente já liberou a de cadastro de promoções do tipo normal. Então, aí facilita a integração com parceiros, né, e qualquer outro tipo de solução que o nosso cliente queira ter em outro software, né, e queira trazer essas promoções para serem cadastradas no RP e serem usadas nas vendas, né, pelo venda balcão ou por PDV. Então, nesse ponto aí, a gente liberou também um outro tipo de negócio que pode usar também essa API, seriam as redes de associados, né, que de repente pode ter central e associado com bancos de dados diferentes, né, e aí uma mesma promoção cadastrada na central administrativa, por exemplo, pode ser importada para o banco do associado de forma prática, né, de forma rápida. O que eu tinha para passar hoje era isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, João, me ajuda. Elias, obrigado, muito legal. Deixa eu te perguntar algumas coisas que apareceram aqui. A Giovana perguntou se nessa nova aplicação do CGO nós temos log, uma ferramenta de auditoria, para que ela possa consultar as alterações e tudo mais. O log já é a próxima parte, né? O log ele vai ser implementado, a gente fez a primeira parte, que é a reformulação. Teve alguns campos também que não eram mais usados, a gente descartou, né? São campos antigos. E a próxima evolução da aplicação seria a consulta de logs. Isso visa facilitar a consulta, né, pelo próprio usuário, e às vezes evita até a abertura de um chamado, né, que às vezes você quer entender o que houve ali naquela operação, e a gente vai criar ali os logs das alterações no cadastro. Legal. Ainda sobre o CGO, tem uma pergunta aqui do Leandro, se ao atualizar, né, ao migrar para a versão 21.01, se as configurações de CGO vão permanecer as mesmas ou se ele tem que começar a cadastrar tudo do zero novamente? São as mesmas. A estrutura de banco a gente manteve, né? Então, o que a gente mudou foi só visual e usabilidade, né? Mas a parte estrutural é a mesma, porque senão a gente teria um impacto, a gente teria que alterar o sistema todo, né? Porque quase todos os processos utilizam o CGO e seria uma reformulação, né? Uma reescrita muito grande em todo o RP. E isso poderia causar instabilidade, né? Então, a gente melhorou a usabilidade mesmo, mas internamente a gente fez todos os controles, todos os recursos e a gente está usando a mesma estrutura, então os processos não vão ser impactados
e os CGOs que você já possui cadastrado vão ser exibidos na aplicação normalmente. Se você tem 200 CGOs já cadastrados na aplicação antiga, quando você instalar a nova aplicação, abrir a tela inicial, eles vão ser carregados lá, os 200 CGOs para você fazer manutenção. E a aplicação antiga ainda fica um tempo, né, sendo mantida, né, até que a gente todo mundo tenha conseguido usar a nova e esteja tudo adequado, né, a gente tenha validado 100% e ela continua existindo por enquanto. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Kleberson, Elias, em relação à API de produtos. Ele diz que ele tem integração banco a banco com PDV de terceiros, e ele questiona se ele pode utilizar a API para integrar cadastro de produtos, por exemplo. Sim, né, nesse primeiro momento a gente fez uma reformulação mais em métodos de consulta, mas está em desenvolvimento, né, uma API reformulada também para cadastros, né? Então a gente deve ser liberada ainda na 2101, né, em algum release da 2101, e aí vai ser possível utilizar, né, já no novo formato também, com performance e tudo, importação de cadastro de uma base para outra. Aí o que pode precisar, né, de desenvolvimento seria algum middleware, né? De repente uma estrutura, você está importando de uma estrutura que é diferente do RP, você precisa ali do mediador para fazer a comunicação, né? Fazer o deparo. Mas a API de inclusão do nosso lado, ela vai estar pronta e operante. Legal. Beleza, Elias. Eu vi algumas perguntas aqui também mais globais, assim, né, de que a gente tem mostrado algumas novidades, todas essas novas funcionalidades para apenas versão web, né? Nós mostramos aqui alguns novos recursos que são em versão web, sim, né? Nós temos melhorias também nos produtos desktop, como eu comentei no início, foram mais de 100 iniciativas aí de evolução de todos os produtos. Dentro do TDN, dos lançamentos lá de 2021, você vai ter lá a versão 2101 com todos os lançamentos dela, tá? E aí tem evoluções em todas as partes do produto. A gente está trazendo aqui alguns destaques, né? Eu vi aqui que o Emilson também perguntou se teria como mostrar a tela, né? O Elias estava mostrando a tela ali na apresentação ali em PowerPoint. Se você não viu, Emilson, esse nosso webinar estará gravado, né? Você poderá assistir novamente. E todos podem solicitar uma apresentação para o seu executivo de solução de negócio, né? Para o seu ESN, de algum módulo que queira ver, uma apresentação mais exclusiva, mais detalhada, tá? Então é possível de se ver isso também. Eu só não consegui mostrar aqui que eu estou sem acesso a uma base, né, de testes, aí não teve como mostrar a aplicação em funcionamento em si. Mas depois a gente pode agendar uma demonstração, né, sem problema. Legal, Elias. Bom, é isso. Tem mais perguntas aqui, a gente vai respondendo, depois a gente volta para o final aí também. Vamos passar para o Alexandre Roque. Só um detalhe aí, um complemento aí sobre a questão de desktop, né? Sim, aqui a gente exibiu só os principais, né? Alguns destaques, mas a gente fez várias melhorias, né? Nas aplicações que a gente já tem, né? As aplicações de desktop, principalmente ali na parte de precificação, a gente fez várias pequenas melhorias, fizemos refatoramento de código, né? Visando melhorar a performance ali no gerenciador de preços, então a gente tem várias pequenas melhorias ali que visam facilitar o dia a dia do usuário. Isso aí. E melhoria de performance no gerenciador de preços, no gerenciador de compras. A gente teve muitas evoluções dos produtos desktop também, tá? Aqui nós estamos trazendo alguns destaques apenas, mas tem muita coisa que dá para vocês olharem no TDN e consultarem todas elas, tá? Todas disponíveis, todas documentadas, permitem que vocês utilizem elas todas lá. Vamos aí, Alexandre? Tá com a sua tela aí para a gente compartilhar? O Elias fica com a gente aí, tá, pessoal? Depois ele volta no final aí, se tiverem mais alguma dúvida. O Vitor também volta no final para a gente esclarecer alguma dúvida que ainda possa ter. Tá aparecendo aí, João? Tá sim, Roque. Vamos lá? Tudo pronto aí? Beleza, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexandre. Opa, deixa eu só mudar aqui que... Ah, tá. Acho que aconteceu um probleminha aqui, igual na transferência do Elias.
Eu sou Alexandre Roque, o pessoal me chama de... Roque, a gente está vendo a sua tela, só não está vendo a sua câmera. Não sei se você desligou aí. Se você quiser ligar para a gente te ver aí, seria legal. Opa, voltou. Agora sim, isso aí. Tá vendo a tela agora? Também, vendo a tela e você. Pode seguir. Legal, valeu. Eu sou Alexandre Roque, né? O pessoal me chama de Roque. E eu sou PO aqui na TOTVS, e eu vou apresentar para vocês um novo módulo, né? É um módulo novo web, que é o Gestão de Metas Comerciais. Aqui embaixo tem um QR Code, se vocês quiserem bipar aí com o celular, já vai direcionar lá para o TDN, onde tem mais informações, mas eu vou dar uma demonstração aqui, exibindo os recursos dele, né? Qual que foi a ideia da construção desse módulo? É para a gente poder tanto criar as metas, e isso eu estou falando de meta de venda e lucratividade. Então, nessa versão inicial, a gente se baseou nesses 2 pontos, tá? De poder tanto criar essas metas, que é uma dificuldade hoje, muita gente usa planilha para estar criando isso, e depois transfere para o sistema. Então, esse módulo visa facilitar essa criação e depois um melhor acompanhamento, com diversos filtros. Então, a gente pode acompanhar dia a dia como está a progressão dessa meta, né? Que é ali o realizado versus o projetado, pode explorar. Eu vou mostrar um pouco mais adiante. Aqui eu trouxe os prints também, eu não vou demonstrar a aplicação em si rodando, mas eu trouxe uns prints que vai facilitar bastante o entendimento, tá? O primeiro ponto é a criação das metas, né? Então, ela foi dividida em steps para facilitar essa criação. Aqui na tela vocês veem que a gente tem aqui, são 6 steps, né? O primeiro aqui começa com o período. E o que o usuário necessita informar, né? Para qual mês, ano ele está girando a meta. Então, nesse exemplo aqui, eu quero criar uma meta de venda e lucratividade para o mês de novembro de 2019. Aqui eu informo a divisão. Hoje a gente precisa dessa separação das divisões, visando ali o conceito de categorias, né, que pode ser diferente para cada divisão. E aqui, qual a referência? Nesse caso, eu quero gerar essa meta como referência de um mês informado. Então, esse é o facilitador, né? Olhar para um mês, aqui eu coloquei julho de 18, né, como exemplo, mas pode ser o mesmo mês do ano anterior ou de 2 anos anteriores. Aqui é mais configuração. E aí, a gente vai para um próximo passo, né? Que é selecionar as empresas. Então, eu vou gerar a minha meta de venda e lucratividade para quais empresas? Nesse caso aqui, o sistema já me traz as empresas que eu tenho cadastrada, né, as empresas que eu opero. Eu posso habilitar aqui do lado quais as empresas que eu quero gerar meta. Eu posso gerar meta só de algumas empresas, só de uma. Eu posso depois voltar e gerar de novo para as restantes. E aqui um recurso legal que é a empresa origem. Porque qual que é a ideia, né? Por exemplo, se eu tiver uma loja, uma loja nova que eu for abrir, eu não tenho histórico de venda para estar olhando para isso, né? Então, de repente aqui, exemplo, nessa loja 58, eu posso falar que eu quero gerar uma meta com origem lá na loja 1, que é uma de mesmo porte, parecido, e assim por diante. Aí eu sigo para o próximo passo, que é selecionar as categorias. Aqui é o mesmo caso, eu posso gerar isso para todas as categorias, ou posso somente para uma delas, posso tirar algumas aqui que eu não quero. Então, a ideia é eu ter essa escolha. E aqui, ó, se eu abrir essas opções, eu vou chegar até no último nível da categoria. Então, essa ferramenta criada, né, a gente ouviu vários clientes, das dificuldades, assim, tanto de criação, como depois do acompanhamento, e acompanhamento mais específico, né, para eu chegar num último nível de detalhe. Então, é isso que a ferramenta visa trazer. Após selecionar as categorias, eu vou para um próximo passo, que é
definir as metas gerais. Como que funciona? Quando eu escolhi lá a referência, né, a minha referência era 2018, ele me trouxe aqui os valores, né? Qual que é o valor venda referência? Aqui está um exemplo mais simples, 6.900. E qual que é a lucratividade de referência? Qual que é a lucratividade naquele período? 2.600. E aqui eu tenho um percentual. Então, baseado nos cálculos lá do sistema, né, de custo, impostos, a gente chega num lucro aqui de 38%. E aqui embaixo eu informo os valores, né? O que eu espero atingir. Então, para esse próximo mês, né, esse mês de 2019, por exemplo, eu espero atingir um valor de venda de 7 mil. Então, ele me calcula aqui do lado, ó, então você está tendo um crescimento em relação à referência de 1,16. Eu posso também digitar o crescimento, né? Eu posso colocar ali, eu quero crescer 3%, e ele me dá o valor da meta para ser atingida. Isso é a mesma coisa no lucro, né? Aqui nesse exemplo está o valor de 3 mil, então de 2.600 eu quero um lucro de 3, ou seja, eu estou querendo um crescimento de 13% no meu lucro. E aqui ele me dá uma meta, um percentual geral dessa lucratividade, né? Ou seja, 42%, que acaba sendo esse valor aqui gerado de 7 mil para 3, tá? Então, uma vez definido, escolhido as empresas, categorias e definido as metas gerais, a gente vai para um ajuste fino. Então, vocês veem que aqui os dois próximos steps são as metas empresas e as metas categorias. Não é necessário, né? É possível passar para o próximo aqui sem nenhuma configuração, mas o que o sistema dá aqui é a opção de mexer alguma coisa. Aqui, ele já faz o cálculo baseado, então, lá naquela referência e no meu crescimento, o valor que eu quero. Nesse exemplo aqui, é uma base teste, né, que eu peguei, não tem os valores muito reais, mas a gente vê que a loja 1 é a que vendia lá mais, depois eu tenho aqui a empresa 6 e 7, as outras não tinham venda, e ele faz um rateio proporcional àquele mês referência, já para atingir a nova meta, né? Que é aqui embaixo, ó, 7 mil, ele dá esse valor aqui. E baseado nisso, é desmembrado toda a participação e lucratividade, ou seja, então essa empresa é uma participação de 86, que a minha lucratividade vai ser 3 mil, onde a somatória eu preciso chegar nos 3 mil aqui, num total de 100% e tal. Eu posso passar adiante, então aqui o sistema fez um cálculo já de olhar o histórico e tentar chegar nessa nova meta, ou eu posso editar essas empresas, eu posso editar esses caras e, de repente, aumentar a lucratividade de uma, consequentemente, isso vai diminuir das outras, eu posso mexer na participação, na meta, tirar um pouquinho de uma, colocar na outra, é um ajuste fino. Mas o que é importante aqui? Que a gente chegue nos valores de 7 mil. Então, acaba sendo uma conferência aqui do sistema para chegar, porque é o que eu defini antes, né? Eu quero aquela meta. Agora, como vai ser distribuído isso, a gente define aqui, mas sempre respeitando aquele valor. E aí, o próximo passo são as metas por categoria empresa, né? Aqui a gente já entra no nível de categoria. Tá um pouco aqui para baixo, acabou não saindo na imagem, mas qual que é a ideia, né? Que a gente possa fazer as mesmas coisas, olhando aqui para cada empresa, e aqui embaixo eu posso olhar nas categorias e definir isso também chegando até o último nível. Então, por exemplo, o meu açougue, ele já vai me trazer, aqui eu posso só gerar, mas ele já vai me trazer o valor baseado no crescimento, né, naquelas definições que eu fiz, mas olhando lá o histórico. Mas eu ainda posso, por exemplo, eu quero o açougue aumentar um pouquinho, diminuir o bazar, fazer um jogo, aí lembrando que sempre respeitando o valor geral, né, tanto depois da empresa, quanto o valor geral das metas e lucratividade. E aí eu clico no botão gerar ali embaixo. Aqui embaixo, né, eu clico no gerar, para que ele possa criar essas metas. E aí eu chego nesse cenário, que
eu tenho aqui todas as empresas com suas metas, eu tenho todas as categorias, podendo abrir cada nível para visualizar, só que aqui eu já não permito mais uma alteração em questão de empresa e categoria. Então, aquele momento anterior, né, que eu fiz a geração, é mais assim um nível talvez gerencial. Tem um gestor ali de vendas que vai definir isso. E aí eu chego nessa opção onde eu visualizo aqui, nesse lado direito, vocês podem ver que tem a parte de dias, aqui eu tenho dia a dia. Então, assim, eu cheguei nas minhas metas dia a dia. Ou seja, olhando lá para as referências, vendo o crescimento e também fazendo todo um tratamento de dias homólogos, que é a questão, por exemplo, lá atrás, aquele mês de referência, ele começava numa segunda-feira. Esse mês aqui eu começo numa terça. Então, o sistema acaba ajustando aqui os dias, né, para que, por exemplo, dia 1 lá seja igual ao dia 2, o dia 3 igual ao dia 4. Faça essa sincronia para a gente chegar até nos dias de semana com os valores definidos. E aqui eu já posso aí trabalhar num nível de alteração em questão de dias. Então, o que a gente pensou, né? O primeiro passo, a geração, fica mais ali um nível gerencial, tá, para a gente definir isso. E agora aqui um nível de dia, mais um nível operacional de loja. Então, cada loja pode entrar ali definindo o seu. Olha, esse dia eu quero um pouco mais, no outro dia um pouco menos, fazendo ajuste fino. Mas sempre, também lembrando que sempre respeitando os valores originais. Ninguém vai poder vir aqui e mudar uma meta. Por exemplo, não, eu vou diminuir tudo aqui, aumentar. Não, é sempre trabalhando dentro desse período. Tá? Então, tem bastante configuração. Né? Quem precisa entrar no detalhe pode clicar e ajustar item a item, mas quem só precisa definir as metas, tem ali a questão de crescimento e as definições normais baseadas em histórico, pode seguir um passo normal e chegar aqui sem mais problemas. E aí, uma vez definidas as metas, né, a gente vai para o acompanhamento, que é a segunda fase. E qual que é o acompanhamento? Então, ele tem vários filtros aqui. Eu posso, inclusive, acompanhar em questão de dias. Por exemplo, deixa eu ver só a meta do dia 1 ao dia 10, por exemplo. Que é uma dificuldade que a gente não tinha, não conseguia chegar antes. Era preciso ou o mês fechado, né, ou esperar que o mês acabasse para eu conseguir olhar para essa meta. Mas aqui eu consigo acompanhar dia a dia. Né? Uma vez que a gente rateou até um último nível, eu posso, por exemplo, no dia 5, já olhar, olha, do 1 ao dia 5, como que eu estou, qual que era o previsto, realizado, como que está a minha margem em relação a isso, eu atingi ou não. E aí vários tipos de filtro, né? Eu posso olhar todas as empresas de uma vez, eu posso uma por uma, eu posso olhar só uma categoria específica, lembrando sempre no que eu gerei lá, né? Por exemplo, se eu gerei só açougue, aqui depois eu vou conseguir só acompanhar açougue e os subníveis, né? E aí a ideia do acompanhamento é também que eu possa explorar isso através de uma ferramenta de zoom, né? Nesse exemplo, se eu voltar aqui atrás, eu estou exibindo, se vocês olharem aqui, tipo de exibição total. Ou seja, eu selecionei várias empresas, várias categorias, eu já estou fazendo um filtro, mas eu quero uma exibição total. Vejam que eu só selecionei atacado aqui, por exemplo, varejo não está aqui. Aí eu exibo aqui nessa grid, referente ao total, né? Aqui atrás está total, eu tenho os valores venda, realizado, a diferença, o percentual atingido, aí a questão do lucro, mesma coisa, né? A meta do lucro, o percentual, a diferença e o valor atingido. Então, esse caso aqui, nesse exemplo, eu estou vendo o valor total agrupado aqueles filtros que eu escolhi. Mas eu posso clicar aqui, por exemplo, e deixa eu olhar nesse exemplo aqui, deixa eu expandir por categoria. Então, a gente vem aqui, então tem vários tipos de exibições, eu posso olhar num semestre, eu posso olhar em dias de semana, por exemplo, ou data a data, como que eu fui dia a dia, se eu fui atingindo isso dia a dia, eu posso expandir aquela consulta, né?
E aí, clicando nesse exemplo, eu vou aqui para uma exibição das categorias. Então, veja aqui que lá atrás eu selecionei, naquele primeiro filtro, eu selecionei 5 lojas, mandei exibir agrupado. Agora, daquelas 5 lojas, eu estou explodindo aqui por categoria. E aí eu posso continuando, né? Vejam que aqui em cima ele exibe, né? Tipo exibição total, categoria. Eu já fui para a categoria nível 1. Eu posso pegar aqui o cosmético, por exemplo, e deixa eu explorar agora o cosmético, mas por data. Então eu tô indo um a um nessa questão. Aí eu posso voltar para o nível anterior e ir entrando de outra forma, tá? Então são várias opções de acompanhamento depois. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar era referente ao metas mesmo. Foi um dos módulos que a gente disponibilizou recente, então ele é um módulo web, é novo e visa tratar esses problemas. Tá bom? Legal? Legal, Roque. Muito obrigado aí. Nós temos várias perguntas, eu não sei se vai dar tempo de nós respondermos a todas elas, mas elas estão registradas aqui, nós vamos pegar essas perguntas, vamos responder na sequência, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar os e-mails de toda a turma que apresentou aqui, tá? E aí vocês podem acionar a gente, a mim, ao Roque, ao Elias, ao Vitor, para tirar dúvidas que vocês tenham, a gente vai esclarecendo. Eu queria comentar algumas coisas aqui, antes da gente encerrar. Nós temos o nosso portal de produtos, né, tá aí na tela para vocês, né, produtos.totos.com. Nesse portal de produtos, tem lá todos os highlights de lançamento da versão 21.01, tem todos os nossos produtos, e também tem o nosso roadmap futuro, em que vocês conseguem consultar o que nós estamos trabalhando para liberar na próxima versão. Lembrando que o nosso produto RP e o nosso produto WMS possuem versões semestrais. Nós lançamos agora no dia 11 de janeiro a versão 21.01, e depois, no início de julho, nós lançaremos a versão 21.02, né? Então, vocês podem acompanhar aquilo que a gente está trabalhando. Além disso, além de acompanhar os produtos e o que nós trabalharemos nas próximas versões, vocês podem trazer para nós a demanda que vocês têm, né? As sugestões, as ideias. Dentro do portal de suporte, que vocês já acessam da TOTOS, existe a central colaborativa. Nela, você consegue cadastrar a sua sugestão para qualquer parte do nosso produto, para qualquer dos produtos, para qualquer módulo. Se você quer uma sugestão no que o Roque acabou de apresentar sobre metas comerciais, se você quer uma sugestão lá no gerenciador de preços, você consegue colocar essa sugestão dentro da central colaborativa. Todos os demais clientes podem ver a sua sugestão e podem, inclusive, votar nelas, né? E com isso a gente consegue entender aquilo que faz muito sentido para a operação de vocês, né? Os POs, né? Nós temos 3 deles aqui, temos um grande time aqui de analistas de produto. Eles acompanham tudo que é colocado na central colaborativa, tem interação lá para as sugestões que são enviadas, e a gente captura muito daquilo para evoluir os nossos produtos, tá? Então, é muito bacana com que vocês possam contribuir com a gente na evolução dos produtos aí também. Certo, gente? Eu só vou fazer um lembrete aqui também. Nós teremos aí no dia 10 de fevereiro mais um webinar, em que a gente vai explorar mais alguns recursos, tá? Recursos focados em operação de loja e operação de centro de distribuição. Teremos lá no dia 10, por exemplo, etiquetas, geração de etiquetas, um construtor de etiquetas, todo novo, para facilitar muito a operação disso. Temos faturamento por pallet dentro do WMS, uma demanda muito grande, que traz muito benefício para a operação. Depois nós temos no dia 3 de março um novo webinar falando sobre canais de vendas, né? Vamos falar bastante sobre frente de caixa. Eu comentei um pouquinho antes os lançamentos dos novos meios de pagamento digitais integrados na nossa frente de caixa, junto com TOTOS Pagamento Digital, que é uma outra solução TOTOS, que muito para a base com o 5, né, a gente ganhou muitos novos recursos de produtos TOTOS para complementar as soluções que a gente já possuía, né? O TOTOS Pagamento Digital é um deles. E depois, no dia 24 de março, nós teremos um webinar dedicado às nossas soluções de back-office. Temos novidades na parte contábil. Vamos falar também sobre ECD e ECR, né? Daqui a pouquinho, no meio do ano, a gente tem essas entregas e o nosso time já está liberando isso no produto. Temos toda a parte de compliance fiscal, nós vamos falar um pouquinho disso. Na parte do módulo financeiro, temos também toda ali a conciliação desses novos meios de pagamento, temos melhorias na tesouraria,
tem bastante coisa nova para a gente mostrar lá da parte de back-office. E também o nosso módulo gerencial, que vai ser apresentado nesse dia 24 de março. Nós temos novidade ali de análise ABC, né, uma análise ABC feita em cima de um data warehouse, que dá muito mais performance para as análises que são feitas aí na tua operação. Legal, gente? A gente está dentro do horário aqui, né? Nosso webinar está programado até às 16 horas. Tem realmente muitas perguntas aqui, nós já respondemos várias delas. Vamos pegar essas perguntas e responder para vocês. E está na tela aí os nossos e-mails. Fiquem à vontade para nos acionar, para bater um papo sobre essas novidades, tá? Contem para a gente o que vocês acharam e atualizem os seus ambientes para que a gente possa, para que essas novidades possam chegar até vocês. Legal, gente? Agradeço aí ao Alexandre, ao Vitor, ao Elias. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Muito obrigado, pessoal, aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez trazendo novidades, né? A gente trabalha o tempo todo para evoluir os nossos produtos e trazer as novidades para vocês. E no dia 10 de fevereiro a gente se encontra de novo. Conto com vocês no dia 10. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Falou, valeu. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.